22 de agosto. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Atos 27, versículo 44. Esta extraordinária história da viagem de Paulo a Roma, com suas provas e triunfos, é um bom exemplo do conjunto de luzes e sombras sempre presente no caminho de fé por toda a história da vida humana. O ponto notável nessa história é que os lugares difíceis e estreitos são entremeados das mais extraordinárias intervenções e providências de Deus. É comum pensar-se que a vereda de fé é semeada de flores. É comum pensar-se que quando Deus intervém na vida do seu povo, fala numa escala tão extraordinária que somos colocados acima do plano das dificuldades. A realidade, entretanto, é que a experiência mostra bem o contrário. A história da Bíblia é pontilhada de provas e triunfos, alternadamente, na vida de cada um dos que formam a grande nuvem de testemunhas, desde Abel até o último mártir que houver. Paulo, mais do que outro qualquer, foi um exemplo de quanto um filho de Deus pôde sofrer sem ser esmagado ou despedaçado no espírito. Por causa de seu testemunho em Damasco, foi perseguido pelos adversários e obrigado a fugir para salvar a vida. Mas não vemos uma carruagem celeste cercada de raios, trovões e chamas arrebatando o apóstolo do inimigo, e sim que o desceram pela muralha de Damasco dentro de um cesto, e assim escapou. Num cesto, como uma trouxa de roupas sujas, ou um pacote de compras do empório. O servo de Jesus Cristo foi descido por uma janela e fugiu dos inimigos ignominiosamente. De outra vez, o encontramos deixado por meses numa prisão isolada e ouvimos falando de suas vigílias, seus jejuns, da deserção de amigos, dos brutais e vergonhosos açoites. Em nosso texto, mesmo depois de Deus ter prometido livrá-lo, nós o vemos sofrer durante vários dias os embates de um mar encapelado, obrigado a apaziguar os pérfidos marinheiros. Por fim, quando vem o livramento, não vemos uma galera vindo do céu para apanhar do naufrágio o nobre prisioneiro. Não vemos um anjo andando sobre as águas e aquietando os furiosos vagalhões. Não vemos nenhum sinal sobrenatural de que esteja sendo operado um milagre transcendente. Vemos um homem assegurar a um mastro, outro a uma tábua flutuante, outro agarrar-se a um destroço qualquer, outro ainda a salvar-se a nado. Aqui está o padrão de Deus para a nossa vida. Aqui está uma ajuda do Evangelho para pessoas que têm de viver neste mundo atual, no meio de circunstâncias comuns e situações comuns, as quais têm de ser encaradas de uma maneira totalmente prática. As promessas de Deus e as suas providências não nos elevam acima do plano do senso comum e da lida corriqueira, mas é exatamente através dessas coisas que a fé é aperfeiçoada e que Deus se agrada de entretecer, na ardedura da nossa experiência de cada dia, os fios de ouro do seu amor. Mananciais no Deserto, volume 1.